Olá, irmãos, a paz do Senhor, dia 31 de maio de 2022, encerrando mais um mês, sobrevivemos e eu queria deixar uma reflexão com vocês. Estou um pouco cansado, mas estou sentindo aquele desejo, né, de fazer esse vídeo. Eu falei assim, bom, se o pessoal for embora mais cedo hoje, é sinal que eu devo fazer o vídeo. E acabou que o pessoal foi embora, eu estou até num outro local hoje. Irmãos, eu tive um sonho e eu quero compartilhar esse sonho. Talvez ele falou comigo e pode falar com uma pessoa, né, em algum momento. Vamos lá, sem demoras. Essa noite eu tive um sonho como poucas vezes costuma acontecer. Eu sei que eu estava num apartamento, né, de 2 andares. Não era exatamente o meu apartamento, mas era um apartamento. E chovia muito, a ponto de que as águas estavam entrando na varanda deste segundo andar. Era muita água. Esse apartamento tinha um encanamento no teto e estava caindo água do teto. Ou seja, as águas estavam começando a entrar na varanda e também caindo no teto. Uma situação calamitosa. E tinha algumas pessoas naquela casa e o céu muito escuro. Uma situação assim, eu não estava com medo, mas era uma situação assim calamitosa, digamos assim. E como eu disse, né, a água entrando pela varanda, no segundo andar, foi quando me veio uma frase, eu falei naquele momento: e se a gente orasse a Deus? E se a gente orasse a Deus? Eu não cheguei a orar. Assim que eu falei essa frase, e se a gente recorresse ou orasse a Deus, veio um vento muito forte e as nuvens começaram a se agrupar, né? Porque numa chuva o céu é todo cinza. E naquele momento um vento muito forte, o cinza foi ficando mais claro, as nuvens foram clareando, a água baixou e sumiram tanto as águas e o céu ficou azul. Bom, sonho é um negócio meio complicado, eu não estou aqui como eis que vos digo. Esse foi um sonho que eu tive, eu quero registrar, vai ficar aqui no YouTube. Não sei, talvez eu gosto sempre de dizer isso, talvez o meu neto vai ver esse vídeo daqui a 30, 40, 50 anos, meus bisnetos, mas vai ficar aqui registrado. Eu queria conduzir a interpretação desse sonho da seguinte maneira. Repare que diante da calamidade houve um insight, um pensamento que me veio assim: e se nós buscássemos ao Senhor? Depois, nós, no sonho, nós nem chegamos no meu sonho eu não chegava a invocar, mas logicamente, no processo natural de você invocar a Deus, né? E antes de eu invocar, Deus já fez aquela obra, né? E eu queria compartilhar com os irmãos alguns pensamentos, bem rapidamente. Esse meu pensamento do e se a gente invocar me lembrou muito. Depois que eu acordei, eu fiquei, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Na parábola do filho pródigo, né? Em Lucas 15:16, acompanha comigo aí, esse vídeo é um pouco longo, qualquer coisa dá um stop e volta aí. Agora eu vou entrar na interpretação proposta para o sonho. Em Lucas 15:16, 17 diz assim: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos funcionários de meu pai têm abundância de pão e eu pereço fome? Então, esse insight que o filho pródigo teve me lembrou um pouco esse que eu tive no sonho. E se a gente orasse? Né? Foi o mesmo que o filho pródigo deve ter falado: e se eu voltasse para a casa de meu pai, ainda que como um funcionário? Tem um versículo, irmãos, no Salmo 50:15, que é maravilhoso. Eu comecei um vídeo meio frio aqui, agora eu estou começando a esquentar e é muito bom. Salmo 50:15
Eu escutei esse salmo pela primeira vez numa rádio, era um pastor de uma igreja, muito combatido aí, que faz muita coisa errada, mas eu lembro, ele estava orando por pessoas presas. Imagina a situação do camarada preso e, né, ele ouvindo um culto, uma oração das 6 horas, e o Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, irmãos, esse versículo você tem que guardar. Vitória, Pietra, Antonella, meus netos futuros. Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse versículo fala muito da nossa relação com Deus, de como nós dependemos dele. Aleluia, irmãos. Posso ouvir um amém aí? Como eu disse, estou começando a esquentar aqui. Bom, então passamos pelo filho pródigo, passamos pelo Salmo 50:15, vamos chegar em Joel 2:32, que diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto também é repetido em Romanos 10:13. Paulo fez questão de escrever: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É lógico que todo versículo deve ser analisado, né? O quando, quem, o contexto, mas eu, com toda a humildade, pincelo essas frases e com toda a humildade, né? Eu quero colocar na análise da interpretação do meu sonho aqui a questão do invocar o nome do Senhor. Como é importante, né? Aí a gente pode pensar assim: não, mas André, você tem que invocar direito, não é qualquer um que invoca, né? Você tem que saber. No meu caso, no meu sonho, o simples pensamento de falar, e se nós recorrêssemos ao Senhor, fez o problema desaparecer, como se Deus estivesse a todo tempo querendo abençoar, né? Querendo abençoar, e Ele é todo poderoso, e Ele, né? Então, esses dois versículos me lembram, né, o meu sonho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí eu quero fazer um parênteses, um ou dois parênteses, não sei como é que fala, um parênteses ou dois parênteses, eu quero fazer parênteses. Então eu vou fazer o seguinte, André, eu vou ficar de boa, vou levar minha vida, e quando apertar, eu vou invocar o nome do Senhor. Não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Com Deus tem aquele camarada que ele nunca irá invocar o nome dele, o nome do Senhor, porque ele já vive frio, já está frio, cego, surdo. Esse aí não é desse que eu estou falando. Tem aquele que vive na presença do Senhor constantemente, beleza? Mas tem aquele que é de Deus e está de bobeira. Aquele que é de Deus tem a capacidade de invocar o nome do Senhor e não invoca. Então, para essas pessoas que eu gostaria de dizer, e eu me coloco, né, entre elas, né, para a gente sempre invocar o nome do Senhor. E olha que interessante, quarto tópico aqui, quarto versículo, Isaías 65:24. Antes de falarmos, Deus já sabe, né? Desculpa, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Foi exatamente isso aqui que aconteceu no meu sonho, né? E que eu quero guardar para o meu coração, no meu coração o resto da minha vida, né? Porque Deus já sabe de tudo, Deus já sabe até o que a gente vai orar. Então, ele tem a capacidade de fazer aquilo que a gente nem orou. Agora, a lembrança, a decisão de lembrar, a decisão de recorrer, aí é nossa. Aí Deus não consegue fazer por nós, né? Então, e para terminar, uma reflexão que eu extraí também desse episódio. Eu sempre não entendi direito assim, né? Eu nunca entendi direito. Quem tem a fé do tamanho de uma mostarda, do grão de mostarda, se disser para um monte, passa daqui e ele vai para outro lugar. Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E esse sonho, de certa forma, me ajudou a interpretar esse versículo, que é o seguinte, irmãos. Que é menor? Qual é a menor fé possível? A menor fé. Eu acho que é aquele estágio do e se? E se eu voltar para a casa do meu pai? Porque depois, quando você já está voltando, você já tem mais fé do que aquela fé inicial do e se. Então, para Deus, a gente só precisa desse start, né? Dessa fé do tamanhozinho do grão de mostarda. Agora, mover montanhas, fazer
criança vencer gigante, fogo cair do céu, abrir o mar vermelho, fazer andar sobre as águas, milagres, ressuscitar mortos. Isso aí é com Deus, isso para Deus não é nada. Amém? Então vamos para o desfecho, para o vídeo não ficar muito longo. Irmãos, vamos dar honra a Deus e vamos deixar Deus nos ajudar, tá? Vamos dar a honra a Deus e deixar Deus nos ajudar. Vamos recorrer a Deus sempre em nossas vidas. Eu quero deixar aqui uma sobremesa, né? Já toda refeição você tem entrada, o prato principal é a sobremesa. Eu já estou na sobremesa. Eu tenho um amigo que eu falo assim, uma semana abençoada. E ele brinca comigo, se eu trabalhar, né? Eu tenho outro amigo que está com uma enfermidade bem complicada. Eu cheguei para falar com ele sobre Deus, sobre a capacidade de Deus de curar. E ele me devolveu com tipo, eu tenho que fazer a minha parte. Dando a entender que não precisava recorrer a Deus, como se Deus já soubesse, que agora só dependesse dele. Isso pega muita gente boa. É lógico que tem que tomar remédio, é lógico que tem que trabalhar, eu não estou falando disso. Mas Deus gosta que nós recorramos a Ele, nós precisamos dele. Deus sem a gente é Deus, e nós sem Deus não somos nada. Então, né, a minha filha falou esses dias, pai, o meu versículo hoje é: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? O cavalo se prepara para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. O nome da minha filha é Vitória. Eu fiquei assim maravilhado. Exatamente isso. Então, irmãos, recorramos a Deus, né? Tá doente? Antes de ir no médico, ora a Deus. Vai no médico, ora a Deus. Tá trabalhando? Tá arrebentando? Ora a Deus. Tá? Também, dê graças a Deus, conte com Ele. Tá bom, irmãos? Então, resumindo, terminando aqui, não nos esqueçamos de Deus. Não nos esqueçamos de que quem move as montanhas e dá a vitória ao cavalo que se prepara para a batalha é Deus. Não sejamos tomados pelo esquecimento, seja por uma vida boa. Isso pega muita gente também. Tem gente que tem a vida tão boa que talvez ele deve estar assim, pô, o André está falando mal bobagem. Eu estou aqui tranquilão, estou jovem, tenho dinheiro, já sei tudo da vida, minha cosmovisão está formada. É uma pena. Não sejamos tomados pelo esquecimento em função de uma boa vida. E também, e agora eu termino mesmo, preste atenção aí, vou falar bem calmo. Não sejamos tomados pelo desânimo ou desespero diante das calamidades. No meu sonho foi uma água que estava invadindo, já estava com 10 metros de altura. Isso representa uma dificuldade, né? Que nós possamos sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus que baixa o nível das águas e transforma um céu cinzento em um dia ensolarado. Amém? Glórias a Deus. Oremos, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Pai, por essa mensagem, quero te agradecer por ter conseguido registrar o meu sonho. Não sei onde essa mensagem vai chegar, Pai, mas que ela seja envelopada pelo Teu Santo Espírito. Que pessoas, Pai, possam entender o que eu tentei dizer aqui, através do discernimento que vem do Teu Santo Espírito. A Ti a honra, a glória, o louvor, e que nós nunca nos esqueçamos, Pai, de recorrermos ao Senhor, seja em momentos de calamidade, mas também nos momentos de bonança. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Tchau, tchau.